Fala gurizada, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos atualizar a situação envolvendo Roger Guedes, a negociação na tentativa do Grêmio de contratar o atacante que pertence ao Al Rayyan do Catar. Vamos falar também sobre a proposta recebida pelo goleiro Marcelo Groy e sobre Mano Menezes. O treinador perdeu ou pelo menos começa a perder o grupo depois das últimas manifestações públicas em que critica a qualidade do elenco? Ou pelo menos qual é o risco disso acontecer? É tudo isso em nome de A Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixe teu like no vídeo, que é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então você estará me ajudando muito deixando o like já na arrancada. Também te inscreve no canal, me ajuda a fazer o canal seguir crescendo, já ultrapassamos a marca dos 60 mil, vamos a 70 mil inscritos, é a próxima meta, então confere se tu já se inscreveu, se não se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novas informações do Grêmio e vai deixando a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Vamos lá, primeiro ponto para a gente abordar aqui é a situação do Mano, que vem sendo pauta. Nos últimos dois vídeos eu já trouxe toda uma avaliação sobre não somente o jogo contra o Juventude, mas as escolhas do Mano, a qualidade do elenco, depois também fazendo aquela pergunta que muitos estão respondendo nas redes sociais, se o elenco que é ruim ou se é o Mano que é ruim, ou as duas coisas, se adianta trocar ou não. Mais detalhadamente sobre tudo isso vocês acompanham nos vídeos anteriores. Nesse aqui, eu quero colocar o quanto há de risco do técnico Mano Menezes perder o grupo de jogadores. Porque ele sendo qualificado ou não, o grupo sendo qualificado ou não, quando um treinador perde o grupo, o trabalho não funciona mais. Até o momento, eu quero dizer para vocês que não se tem informações de que o Mano tenha perdido o grupo, de que os jogadores estejam contra o treinador. Eu já perguntei algumas vezes para diferentes pessoas do ambiente do Grêmio sobre como os jogadores recebem as críticas públicas do Mano. E elas me dizem o seguinte, todas na mesma linha, o que é interessante e o que mostra que é o que de fato acontece. Porque às vezes a gente pergunta para um, responde de um jeito, o outro fala uma outra coisa e tu já vê que tem alguma questão que não bate. E aí tu começa a conversar com mais pessoas até entender o que realmente está acontecendo no ambiente. Mas todas dizem a mesma coisa, que os jogadores não levam para o pessoal, não ficam indignados com o Mano, com as críticas que ele vinha fazendo. É claro que o Mano costuma ser muito cauteloso e habilidoso, mas para quem é bom entendedor ou nem precisa ser tão bom entendedor assim, o Mano deixa claro nas entrevistas aquilo que nós também pensamos, que o grupo é extremamente fraco. O próprio Mano recentemente disse que adoraria ver o Grêmio sair jogando, trocando passes, ficando com a bola, envolvendo o adversário, mas não tem como pela qualidade dos jogadores que tem, que fazem a saída de bola e principalmente no setor de meio campo. Só que na última entrevista coletiva, ele foi um pouco mais enfático nas suas avaliações e principalmente críticas ao elenco. O Mano primeiro falou que o gol sofrido diante do Fluminense foi ridículo, e foi, né? Agora, uma coisa é eu falar que foi, você que está do outro lado, torcedor gremista, também entender que foi, porque foi. Outra coisa é o treinador. Uma coisa também é o treinador falar no vestiário para os jogadores e outra coisa é ele falar isso publicamente, numa entrevista. Muitos podem entender que ele está expondo o grupo e podem não receber bem isso e a relação pode, no mínimo, ficar conturbada. Além disso, o Mano foi ainda mais duro na avaliação, já no finalzinho da entrevista, não sei nem se ele não se arrependeu disso depois, mas quando ele está falando ali especificamente sobre a saída de bola, ele diz: jogador de $500 mil tem que saber se livrar da marcação. Primeira coisa, eu concordo com o Mano, concordo mesmo. Por quê? Porque o Grêmio marca alto e não consegue roubar a bola, porque os adversários têm qualidade e mesmo com a marcação alta do Grêmio eles conseguem sair trocando passes. Por quê? Porque eles conseguem tecnicamente exercer isso. O Grêmio não consegue. O adversário marca alto, é um Deus nos acuda. Por quê? Porque o lateral é improvisado, porque o zagueiro da direita é canhoto, também é uma improvisação. O zagueiro da esquerda, o Kahneman, não sabe sair jogando com a bola. O Kahneman marca muito bem, mas tecnicamente com a bola no pé a gente sempre soube da limitação. Ontem, ainda para piorar, o nosso lateral na esquerda
não era o Marlon. Os nossos volantes se escondem, o Dodge faz aquilo que pode, é guerreiro, tem sido justamente elogiado, mas o Villasante não tem jogado bem, falta um 8, eu falo isso desde o início do ano, um jogador que goste da bola, que dê dinamismo, que faça o Grêmio jogar, que povoe e qualifique o meio-campo, que é o principal setor. Então, isso é verdade. Agora, o ponto que nós estamos falando aqui é sobre a exposição. O Mano falar isso publicamente. Isso pode pegar mal. Até porque é muito claro, eu vi algumas pessoas fazendo enquetes, de quem será que ele falou? Cara, é muito óbvio que ele estava falando do Villasante. É assim, tão óbvio quanto 1 mais 1 é 2. Ele estava falando de saída de bola, de jogador do meio se apresentar para o jogo. É o Villasante, é o volante. Até porque o Villasante se espera mais do que do Dodge. Embora os dois estejam na mesma função, o Dodge é o operário. O Villasante é o cara que ganha mais, que já renovou o contrato, que já foi valorizado, né, recentemente, ampliou de uma forma até bem significativa. É jogador da seleção paraguaia, já interessou ao Palmeiras, então ele tem que ter mais coragem para jogar, ter mais personalidade, tem que se livrar do jogador adversário. Não adianta ganhar como um diferenciado do elenco e jogar como mais um. Então esse é o ponto, é tudo em relação também a aquilo que tu pode dar para aquilo que tu entrega de verdade. Por que o Dodge é elogiado? Porque o Dodge se espera pouco e ele entrega mais do que se espera. Então é muito por aí. Agora, como isso pega no vestiário entre o Villasante e o Mano? Ou outros jogadores do vestiário, sejam lideranças ou não? Esse é um ponto. Eu ainda defendo a permanência do Mano. Não é tanto pelo Mano, eu sou um defensor do Mano, não. Mas é porque eu entendo que o grupo do Grêmio é muito ruim, extremamente ruim, e não adianta colocar o treinador. Tem que qualificar esse elenco. Antes de pedir a demissão do Mano, temos que pedir a demissão do executivo, do Luiz Wagner Vivian, que foi quem conseguiu a proeza de montar um time tão ruim, gastando um valor significativo. O Quinteiros, campeão argentino, não deu conta. Ano passado, o Renato também não deu conta. O Mano também não está dando conta. Se colocar outro, também não vai dar conta. Então, é muito simplório trocar o treinador e achar que as coisas vão acontecer, porque não vão. Não vão. Então, gente, eu acho que o Grêmio precisa realmente se reforçar urgentemente. Roger Guedes, um 8, um meia e um lateral direito. Essas 4 contratações já melhorariam muito o time do Grêmio. O Carlos Vinícius chegou, é uma alternativa ao Bright White que não está bem. O Balbuena chega, acerta a defesa, o que é extremamente importante também. São questões para a gente avaliar. Agora, se o Mano perdeu o grupo, aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer. Imagina, o grupo abraçado com o treinador já não consegue, porque são ruins. Imagina descontentes com o treinador. Aí não dá. Então é algo que a direção precisa avaliar muito. Repito, as informações de momento não dão conta de que ele tenha perdido o grupo. Mas isso pode vir a acontecer, porque cada vez mais nas entrevistas ele eleva o tom da crítica ao seu elenco. E isso é, pelo menos, perigoso. Vamos lá. A proposta que chegou para Marcelo Groy, infelizmente, para quem quer a contratação dele, e é o meu caso, não foi do Grêmio. O Grêmio segue avaliando, eu não sei até quando que o Grêmio precisa para avaliar se vai fazer ou não uma proposta pelo Marcelo Groy. Eu não acho que o Marcelo Groy seja o goleiro ideal para o Grêmio. O Marcelo Groy conseguiu reverter toda uma situação de críticas a ele, pensou em sair do Grêmio em mais de uma oportunidade, deu a volta por cima, se tornou um dos maiores ídolos da instituição, um dos maiores goleiros da história do clube. E eu gostaria de um outro goleiro, um goleiro mais jovem, qualificado, né? Vamos lá, pegar o John aqui como exemplo, lá do Botafogo, que agora até vai ser negociado. Enfim, um goleiro com esse perfil, pelo menos. Só que eu não estou trabalhando aqui com o ideal, eu estou trabalhando com o real, ou seja, a realidade atual do Grêmio, que é um clube limitado financeiramente e as poucas balas que tem não vai dar tiro para contratar um goleiro, vai dar tiro para contratar o Roger Guedes, um meia, um volante, enfim, os principais setores do time, e não um goleiro. E o Marcelo Groy é um negócio de ocasião, ele está livre no mercado, então por isso eu acho que seria interessante contratar. Mas o Grêmio segue avaliando e a proposta que ele recebeu é do Fortaleza. E a informação é a seguinte, ele pediu alguns dias. Lembrando, ele já havia antes recebido uma proposta do Fortaleza. Essa é uma nova investida do clube do Fortaleza. E acontece o seguinte, ele pediu alguns dias para responder. Pediu alguns dias para dar um retorno mais objetivo. Há quem diga
pessoas próximas a ele, que ele pediu esse período muito mais para ver se o Grêmio vai se decidir. Só que o Grêmio precisa decidir logo. Precisa pelo menos avisar o jogador, e isso deve acontecer ainda no início dessa semana. Eu torço pela contratação do Groy, mas quero a tua opinião nos comentários. Para fechar, eu resolvi trazer aqui uma atualização da situação do Roger Guedes, porque essa é a principal expectativa do torcedor e muitos até encheram o saco dessa que se tornou uma novela. E de fato, fica chato, né? Porque não se desenrola. E eu mesmo já trouxe aqui para vocês mais de uma vez que essa é uma novela que realmente, pelas dificuldades, não se desenrola da noite para o dia. O que se tem de informação atualmente é que o Al Rayyan está batendo pé por um valor que o Grêmio não quer pagar. Tanto é que o próprio Celso Rigo deu uma entrevista à GZH nessa linha. O Al Rayyan não está querendo liberar o jogador, porque entende que é um dos principais do elenco, porque entende que precisa do dinheiro então para recontratar ou contratar um jogador para repor a saída do Roger Guedes, um jogador de uma qualidade igual ou superior, e isso não é fácil de encontrar no mercado. Então o Al Rayyan está olhando para essa situação e eles não têm pressa. Quem tem pressa é o Grêmio, quem tem pressa é o jogador, que segue insistindo para sair. Então o ponto é, o Grêmio quer ainda muito contratar o Roger Guedes, o Grêmio aceitou melhorar as condições da proposta, mas nada tão considerável. O Grêmio não vai cometer loucuras, e tá certo, para contratar o Roger Guedes. E conta muito com esse desejo, com esse pedido do jogador lá para se liberar. Essa é a última atualização que eu resolvi gravar para vocês, pelas poucas novidades que tem e muito pelas solicitações da galera que fica perguntando muito, né? E aí, e o Roger Guedes, o que tem de novidade? É isso. Nada muito importante mesmo. Isso é que se tem de informações mais atuais, né, sobre a possibilidade do Grêmio contratar o atacante. O otimismo segue, mas é nessa linha. Esses são os pontos aí que o Grêmio está levando em consideração, essa é a cautela, essa é a postura do clube no negócio. Ok? O conteúdo também tem a força de Matiello Corretora de Seguros. Para fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. CREP do Alemão, o melhor do Rio Grande do Sul, de forma disparada, incomparável, fica na mais bela praia gaúcha, que é Torres, na Avenida Beira Mar. O telefone da teleentrega está na tela, CREP do Alemão. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.